Ok, voltamos aqui. No caso, o Patrick aqui tá. Olha só, Patrick, esse negócio de segue líder não deu muita sorte para vocês lá em 2019, não, hein? Calma, calma, calma. Pessoal, eu estou gravando as nossas aulas no OBS, tá? Como eu falei para vocês, não tem como ter certeza que a gravação está ficando boa até eu terminar a gravação e olhar lá direitinho. Na semana passada, meio que gravou direitinho, eu postei lá no YouTube, tá? E tá lá disponível no YouTube, inclusive na pasta do Moodle também, eu deixei disponível na pasta do Moodle a nossa aula da semana passada. Mas não é 100% certo, tá? Então é importante que vocês venham para a aula, né, no momento, tá? Ou seja, os que estão aqui sabem, né? Mas eu estou deixando gravado por quê? Porque eu penso na gravação da aula como um reforço. Ah, o cara assistiu aqui, né? Não entendeu alguma coisa, ou a internet ficou ruim, teve uma conexão que caiu, sei lá o quê, né? Aí a pessoa foi lá e olha a gravação para poder tirar alguma dúvida, né? Eu penso nas gravações de aulas assim, não para a pessoa substituir o momento aqui, né, da nossa atividade síncrona para, não, depois assisto a aula lá até em duas vezes, que é melhor ainda, que eu não tenho que ficar, né, ouvindo a aula né, em vez de ser 1h30, eu assisto a aula em 40 minutos. Não, ó, a ideia é de que vocês assistam aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente está com um quórum relativamente baixo, né? São aqui, para mim, 51 alunos, tá? Eu acho que a gente deveria estar aqui mais ou menos na casa dos 50 dos 70, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais ou menos de alunos nas 3 turmas do segundo ano, tá? Então, assim, é só para depois explicar para o pessoal, para quem está assistindo essa gravação, que não substitui a gravação em si, não substitui, né? E principalmente porque eu também estou tomando a presença, eu tomo a presença no final da aula, né? Então essa parte de presença também é importante. Aí a pessoa diz, mas professor, mas por que, né? Se tem a gravação, por que eu tenho que vir aqui assistir? Porque aqui é o momento em que você pode tirar dúvida, né? Na hora, né? Entre aspas, ao vivo, tá? E ouvir a dúvida dos colegas. Então, assim, às vezes o colega puxa uma dúvida que você que queria complementar alguma coisa também, aí manda no chat, manda, né? Às vezes pelo áudio mesmo. Com certeza isso é para mim, pelo menos, né? É melhor do que depois eu simplesmente, de forma mais fria, ali assistir uma aula gravada, né? Então, fica aí a dica, não para vocês que estão aqui, né? Sexta-feira, sei, à tarde, né? Mas principalmente para quem está deixando para assistir depois, tá? Tenta fazer uma forcinha para assistir a aula no momento aqui, que é o momento síncrono, beleza? É, o Hector disse que já assistiu mais de 2 vezes a velocidade. Cara, eu não sei como que vocês conseguem fazer isso não, cara, na boa. Como que consegue assistir um vídeo em 2 vezes, né? É complicado, né? Porque, sei lá, eu particularmente acho que eu fico agoniado quando eu assisto um vídeo assim 2 vezes, né? Mas tem a galera aí que está otimizando o tempo ao máximo, né? Eu não sei se vale tanto a pena a gente otimizar assim. Acho melhor a gente procurar ver, né, com qualidade que tempo que nós estamos, né? Como nós estamos aproveitando o nosso tempo. Monstrinhos, espera aí. Pera aí. Ótimo. Reforçando aqui, antes de a gente começar a nossa aula propriamente dita, né, que quarta-feira a gente teve um quórum muito baixo. E, assim, eu entendi por quê, né? Eu mesmo, para chegar no IFE na quarta-feira, tive que passar, né, por poste caído na estrada, né, deslizamento de terra, árvore né, que também foi derrubada, que também tive que passar por, né, no cantinho, tá? Passei por 2 regiões de alagamento. Vou dizer para vocês que nem eu sei como que eu cheguei em Pádua na quarta-feira, né? Então, realmente, eu entendi completamente por que as pessoas não foram, né? Tem algumas cidades que estavam debaixo d'água, né? Foi uma pena, porque eu estava programando essa atividade síncrona para discutir, principalmente um assunto que é muito importante, né? E dar continuidade no conteúdo. Aí eu avisei para o pessoal que estava na quarta-feira, os heróis, os Jedis que conseguiram chegar no campus, né? Que, infelizmente, eu vou ter que repetir parte do conteúdo que eu falei na quarta-feira.
tá? Então fica aqui avisado que eu vou retornar um pouquinho para a atividade, para o conteúdo que eu trabalhei na quarta-feira, né? Porque é um conteúdo muito importante, não pode deixar de ser falado para a maioria dos alunos, tá? E também é um dos conteúdos que vai ser cobrado lá no nosso testezinho, tá? No final de fevereiro. Semana que vem a gente não vai ter, né, a nossa atividade presencial. A senhora, minha esposa aqui, vai fazer uma pequena cirurgia, eu tenho que estar aqui no suporte com ela, tá? E na outra semana a gente já tem a nossa atividade presencial, mas vai ser o teste, tá? Vai ser o teste. Então, assim, que fique bem claro que a gente vai ter esses momentos aqui de atividade síncrona, tá? Para poder tirar as dúvidas do conteúdo. Sempre lembrando também que é importante que vocês mantenham uma rotina, né, de ida lá na nossa pasta do Moodle, né? Porque lá eu coloco, além do livro didático digitalizado, eu coloco também os conteúdos extras para vocês poderem, né, assistirem, documentários, textos, tá? É importante que vocês continuem frequentando lá a página do Moodle. Beleza, gente? É, pareceu meus pais descrevendo como iam para a escola antigamente. Foi tipo isso aí, Hector. Só faltou eu pegar uma barca, né, andar de jeguezinho, né, pegar uma trilha, porque, né, enfrentar umas 3 jiboias, tá? Porque foi uma aventura absurda mesmo chegar na quarta-feira lá na escola. Foi sinistro mesmo. Eu sabia que a estrada ia estar mais ou menos, né? A estrada vai estar mais ou menos, né? Sabia também que ia ter um quórum baixo, porque no dia anterior os alunos já foram mandando as mensagens: olha, eu não vou poder estar lá amanhã, não sei o que. Ih, já vi que quando a galera começa a avisar assim, é porque o negócio vai estar feio amanhã, né? Mas como, né, a gente teve um imprevisto da semana passada, eu disse: não, tem que ir, né? Até porque estava já programada essa parada e vamos ver qual é, né? É, faltou carregar o material na sacola, né? Botar aquelas galochas, né? E ir de barquinho, né? A galera antigamente sofria mesmo para chegar na escola, né? Usar sacola de arroz como mochila, né? Levar farofinha para comer no almoço, no lanche, né? A galera antigamente passava por uns perrengues, hein? Isso é verdade. Deixa eu projetar aqui rapidinho para vocês o conteúdo de hoje inteira. Monstrinhos, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre. Assim, a Maria Eduarda está falando assim, quais módulos cairão no teste? Ô, Maria, sua pergunta é interessante. Basicamente, o que vai cair é a parte de estrutura da população, né? Ou seja, é aquela parte lá dos últimos 3 capítulos do livro didático, né? Então, referentes à semana 7, semana 8 e semana 9, tá? Lá da pasta do Moodle, tá? Ou seja, basicamente essa parte toda que a gente está discutindo na aula passada, a gente vai discutir hoje e muito provavelmente a gente ainda vai falar semana que vem também, tá? É mais ou menos esse conteúdo. Beleza. Deixa eu ver aqui, tela inteira, minutinho. Deixa eu ver se está projetando direitinho para vocês. Creio eu que foi. Agora tem um espelho de vários Zés sendo reproduzidos. Espera aí. Ok, ok. Pessoal, a projeção tá boa para vocês aí? Vocês estão conseguindo assistir, né? Estão conseguindo ver aí, né? Espera aí. O computador aqui deu uma travada. Show. Então, pessoal, olha só. Semana passada a gente começou falando um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Um conteúdo muito importante na geografia, que é essa parte de crescimento vegetativo, né? Tipos de crescimento da população. A gente discutiu muito sobre o crescimento vegetativo, falando sobre as taxas de mortalidade e natalidade, né? Falamos sobre a evolução. Peraí. Falamos sobre a evolução. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ok. A gente falou sobre a evolução do crescimento da população da Terra, né? Vocês podem ver que durante boa parte da história da humanidade, a população sempre esteve relativamente estável, abaixo da casa de 1 bilhão de pessoas, tá? Só que mais ou menos aqui no século XVIII, nós vamos ter uma verdadeira explosão demográfica, tá? E essa explosão demográfica vai levar a população da Terra a chegar à casa dos 7 bilhões, que é o que nós temos hoje, tá? Aí a pessoa pode dizer
assim, professor, mas por que que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu e aí a gente tem que entender que a população ela vai crescendo, tá, de acordo com vários fatores externos que vão influenciando no crescimento da população. E, inclusive, a gente falou, né, já na semana passada, peraí, falamos um pouquinho na semana passada de que dependendo de como que está o desenvolvimento econômico, social, né, até científico de uma determinada sociedade, isso vai interferir nas taxas de crescimento da população, tanto na taxa de nascimento, né, na taxa de natalidade, quanto na taxa de mortalidade da população. E aí esse gráfico aqui, que a gente destrinchou um pouquinho na semana passada, é o gráfico do crescimento vegetativo da população brasileira ao longo do século XX. E a gente pode ver uma característica interessante, que é o quê? Que no início do século XX, quando o país ainda era muito atrasado, agrário exportador, boa parte da sua população morava no campo, né? Não tinha acesso à saúde, educação nem nada, nós tínhamos taxas muito elevadas, tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade. E a gente viu que ao longo do século XX, durante o processo de urbanização e industrialização do Brasil, né, as taxas foram se alterando. Primeiro, com uma forte queda de taxa de mortalidade e depois seguido por uma queda da taxa de natalidade. Durante esse período, nós tivemos, né, um momento de grande crescimento vegetativo, que é o quê? Que é aquele momento que as taxas de mortalidade estão bem baixas, mas a taxa de natalidade ainda está relativamente alta. Tá? O que eu posso dizer para vocês, olhando este gráfico aqui, tá, da evolução da população mundial ao longo do século XX, tá, é de que isso aconteceu a nível de população mundial também. Tá? Ou seja, durante boa parte da história da humanidade, tá? E pessoal, vocês podem interromper a hora que quiser se não estiverem entendendo, tá? Alguma coisa. Mas durante boa parte da história da humanidade, nós tivemos taxas de natalidade muito elevadas, tá? E taxas de mortalidade também muito elevadas, o que mantinham, de certa forma, o crescimento vegetativo, né, estável. Porque ao mesmo tempo que você tinha muitos nascimentos, né, as mulheres tinham vários filhos, as pessoas morriam jovens. Tá? Só que aqui no século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é seguida, precedida e depois, né, estimula também, de forma, até a gente pode dizer, dialética, a Revolução Científica. Né? Então, avanços na ciência, na modernização dos remédios, do entendimento, né, de como as doenças funcionam, né, até a descoberta dos micro-organismos e da importância da higiene, né, a questão do saneamento básico, essas coisas que ao longo da história da humanidade não existiam, né, acabaram permitindo uma forte queda, né, da taxa de mortalidade. Mas levou o tempo e ainda existem muitos países onde a taxa de natalidade ainda é elevada. Então, qual foi o resultado a nível de mundo, né, da revolução técnico-científica que a gente teve ali no século XVIII? É basicamente essa questão da explosão demográfica que a gente pode observar aqui nesse gráfico. Tá? É importante a gente entender que vocês podem observar aqui, de certa forma, o quê? Que nós temos determinadas características com o passar do tempo. E os cientistas denominaram essas características de momentos. E eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco com os slides mais para frente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que dependendo do momento em que um país está, né, você pode ter crescimento maior ou crescimento menor. Tá? Mas aí, na semana passada, a gente falou um pouquinho também sobre a questão da taxa de natalidade, né? O que é, basicamente, a taxa de natalidade é um cálculo, né, sobre o número de nascimentos de uma determinada população. Falamos sobre a taxa de mortalidade, que é o quê? Basicamente, a expectativa de vida de uma população, ou seja, a duração de vida de uma determinada população. Né? Então, toda vez que a taxa de natalidade cai, isso significa o quê? Que você está falando de um país em que as pessoas estão tendo menos filhos. E toda vez que a taxa de mortalidade cai, né, eu estou falando de um país onde a expectativa de vida, ou seja, aquela média de vida das pessoas está aumentando. Então vejam vocês aqui nesse outro gráfico, a gente pode ver que em alguns países, alguns continentes, por exemplo, a África, por exemplo, né, tem uma expectativa de vida muito menor do que, por exemplo, aqui a América do Norte. Tá? Por que isso? Porque a taxa de mortalidade na África é superior à taxa de mortalidade, tá, na América do Norte. Beleza?
Então, outra característica interessante sobre a taxa de mortalidade é que, de uma forma geral, homens, como que eu posso dizer, vivem menos. Tá? Isso é uma característica mundial, não é só uma característica brasileira, não. Tá? De uma forma geral, a expectativa de vida, quando você divide por gênero, quando você divide, né, por sexo, basicamente mulheres têm uma expectativa de vida maior do que uma expectativa de vida dos homens, tá? Aí o William perguntar, por que será, né? Porque, de certa forma, homens têm ideias de jirico com mais frequência do que mulheres, a gente poderia dizer assim, tá? E o que leva os homens a morrerem mais jovens, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra, né, essa questão, tá? Da mortalidade por idade. Então, vocês podem ver aqui, esse gráfico é muito interessante, né? Ele tem o gráfico por idade, tá? E aqui o número de taxas de pessoas a cada grupo de 100 mil pessoas, tá? Então, vocês podem observar que esse gráfico ele é muito legal, por quê? Porque ele faz ele destrincha por faixa etária, né, o tipo de morte de pessoas, né? Então vocês podem ver, por exemplo, que acidentes de trânsito, que é um dos maiores responsáveis de mortes no Brasil, né? Ele é constante, ele é relativamente constante aqui, né, na juventude, e aí vale lembrar que aqui a maioria das crianças que morrem, elas são caronas, né, em acidentes de trânsito, e aí depois você tem entre os 15, né, e aí aqui até entre 15 e 25 anos você tem um salto, né, no aumento da morte de trânsito, ou seja, é aquele momento que as pessoas estão aprendendo a dirigir, não porque estão aprendendo a dirigir, mas geralmente os jovens, né, são mais imprudentes, aquela expectativa que o jovem tem de que ele vai viver para sempre, né, de que nada vai acontecer com ele, de que nunca vai chover na cabeça dele, né, é por isso que, por exemplo, ele não leva guarda-chuva, nunca, né, por isso que ele nunca carrega remédio, porque ele nunca vai ficar doente, né, então, de certa forma, né, esse próprio espírito do jovem, né, faz com que ele acabe, né, se envolvendo mais em acidentes de trânsito. Depois de uma determinada idade, ali nos 25 anos, a morte por acidente de trânsito vai meio que se estabilizando, né, meio que fica estável ao longo do resto da expectativa de vida dos seres humanos, né. Outra coisa que chama muita atenção também é o aumento dramático da morte violenta, morte por homicídio entre os mais jovens. E depois de uma determinada idade, né, a tendência de você morrer por uma morte violenta vai caindo gradativamente, né? Não preciso dizer também que esse número aqui é mais assustador ainda quando você divide isso por raça, quando você divide isso por gênero, né? Hoje, por exemplo, um menino negro, né, ele tem 3 vezes mais chance de morrer de uma forma violenta do que um menino branco, por exemplo, né? E aí a gente tem que entrar em todo o contexto social, político brasileiro, a própria questão do racismo estrutural que existe, né? A personificação, né? E o estereótipo que se constrói, né? Do que é uma pessoa, do que é um bandido no Brasil, né? Então, assim, é um assunto bastante complexo, tá? É um assunto bastante complexo, mas eu não, assim, não sei se é pertinente a gente entrar agora nessa parte, mas eu posso dizer para vocês que os números não mentem, né? Ou seja, a maior parte dos jovens brasileiros ou morrem, tá, de forma violenta por causa de acidentes de trânsito ou morrem de forma violenta por homicídios mesmo, né? Ou seja, aí tem também todo o envolvimento com crime organizado, né? E por aí vai, tá? Suicídio, que é uma terceira taxa um terceiro motivo muito comum no Brasil de mortes, né? Uma das 3 mais, né? Aqui a gente está tirando, né, a morte por doenças, né? Mas basicamente tirando a parte de morte por doenças, né? Esses 3 aqui são os maiores responsáveis, né?
E a gente pode ver que as taxas de suicídios elas aumentam aqui também na juventude e depois meio que se mantêm estáveis ao longo de toda a história também dos seres humanos, ou seja, toda a história do homem, as chances dele morrer por suicídio, elas meio que se mantêm estáveis, e não importa muito a idade que a pessoa tem, tá? Deixa eu ver aqui. Pode botar na prova que os homens têm mais ideias de jirico? Fala Maria Cecília. Olha, ô Maria Cecília, é um dos motivos também. Pode botar na prova também. No entanto, né, é interessante dar um pouquinho mais de materialidade a essa resposta, né? Então, por exemplo, os homens acabam sendo maioria no envolvimento com o crime organizado. Os homens acabam sendo maioria na morte com vítimas, né, em trânsito. É interessante porque existe inclusive um mito, né, de que a mulher dirige mal. Né? E é interessante porque esse mito ele tem um pouco de fundo fisiológico, né? Ou seja, as mulheres fisiologicamente têm um pouco mais de dificuldade com percepção espacial. Né? Isso é uma questão adquirida ao longo da evolução do ser humano, né? Ou seja, mulheres têm menos percepção espacial, por exemplo, para estacionar um carro do que um homem. Tá? No entanto, homens abusam muito mais da sua autoconfiança no trânsito, e aí, quando você vai analisar, por exemplo, acidentes com mortes, né, homens são esmagadora, né, maioria na direção desses acidentes. Tá? Então, homens e mulheres se envolvem mais ou menos nas taxas em mesma quantidade de acidentes, né? Mais ou menos na mesma quantidade, mas quando você vai analisar acidentes com mortes, né, aí dá, né, uma parada assim, tá? Ou seja, você tem uma mortalidade muito maior, é quase que 8, né? A cada 10 acidentes com mortes, 8 tinham homens no volante. Né? E 2 só com mulheres. Então a gente pode observar o que? A gente pode observar que homens são muito mais responsáveis por mortes no trânsito do que mulheres. Né? Então você somando tudo isso, e aí geralmente essas mortes, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, esse gráfico é muito bom, ela afeta o quê? Principalmente jovens. Morte no trânsito e mortes violentas matam muito mais os jovens. E quando a gente pensa que principalmente homens, né, que acabam morrendo dessa forma, né, isso puxa a expectativa de vida do homem para baixo em relação à mulher. É tão gritante isso, e isso impacta tanto na população, que alguns anos atrás até o governo federal fez uma campanha, né, nacional, com anúncios na televisão e coisa e tal, sobre conscientização, né, da mortalidade de homens, né, de forma violenta. Então, tipo assim, exatamente chamando a atenção das pessoas para isso, né, de como que homens acabam se envolvendo mais nesses tipos de ações. Tá? Mas, assim, dar uma materialidade na resposta é melhor, Maria. Principalmente se for. Se eu não me engano, isso já foi até tema de redação. Se eu não me engano, já foi até tema de redação. Né? Então, é claro, você vai botar lá na redação, é porque o homem se envolve. O pessoal lá pode não gostar disso aí, não. Mas se você colocar isso e depois você der a materialidade, o que você entende como ideia de jirico, eu acho que ficaria até uma boa redação. Tá? É... Yuri fala, suicídio está em terceiro? Meu Deus, que triste. Ô Yuri, eu posso te dizer que em alguns países do mundo, o suicídio está inclusive entre a principal causa de morte entre jovens. Tá? Países, principalmente, por incrível que pareça, países desenvolvidos como a Noruega, Dinamarca, né? Países como o Japão, as taxas de suicídio são altíssimas, né? Superando inclusive as taxas de mortes violentas, por homicídios, por exemplo. Né? Na Noruega, se eu não me engano, é assim. Na Noruega você tem mais suicídios do que homicídios. Né? E é isso por isso que sempre se chama a atenção dessa questão, né? Porque o que leva ao suicídio são vários fatores, né? Mas muito está envolvido também com questões, né, psicológicas, de depressão, né? Então, como a nossa sociedade encara doenças psíquicas, né, psicológicas, não sei se o nome correto seja esse, né? Mas o jeito que a nossa sociedade lida com isso acaba até mesmo afastando as pessoas do tratamento, da cura, né? Existe muito preconceito envolvendo pessoas com depressão, né? Só quem passa por essa situação, só
só quem depois, né, tem essa situação. Eu, por exemplo, nunca tive essa depressão diagnosticada, mas já tive alguns probleminhas que tive que tratar com remédio, coisa e tal. E é interessante, porque antes de você ter, né, que fazer o tratamento, antes de você aceitar que você tem que ir lá fazer o tratamento, geralmente a pessoa tem uma ideia preconceituosa mesmo. Né, tá triste, fica feliz, oh meu Deus, né? Não tem nem por que tá triste, tá aí, tá comendo direitinho, coisa e tal, né? Peraí, só um minutinho que eu acho que alguém está solicitando aqui, ok. Então, é comum a gente ter essa visão, né, muito preconceituosa sobre esse assunto. E isso acaba intensificando o afastamento, o isolamento das pessoas, né, e infelizmente, né, o resultado final pode ser o suicídio. Então é por isso que tem se chamado muita atenção também, né, para essa questão, né, de você perceber a tristeza do outro, perceber, né, a condição psicológica do outro e não ridicularizar nem nada disso, tá? Então é uma questão que tem que ser trabalhada assim, tá? O Hector fala isso é falta de Deus, vai orar. O Hector, eu vou te dizer que geralmente existem pesquisas que mostram que o número de suicídios entre pessoas crentes, evangélicas e religiosas, ela é significativamente menor, sim, né? Talvez não que as pessoas que tenham uma crença sejam mais felizes, né? Mas talvez até mesmo o medo de alguma coisa depois da morte, de uma penação eterna, ou até mesmo a sensação de segurança de você estar fazendo parte de um plano e coisa e tal, isso reduz sim a taxa de suicídio, né? Vai lembrar que várias causas podem levar ao suicídio, mas indiscutivelmente a perda de esperança, uma sensação de vazio, né? Isso aí é uma das causas maiores, né? E vai lembrar que muitas das vezes são picos, né, de tristeza que você tem e falta, às vezes, um pouco de amparo mesmo. Então, às vezes, a percepção de alguém que esteja, né, mergulhando no espiral de tristeza e coisa e tal, pode ser, né, um fator que evite a situação, tá? Então, assim, não estou dizendo que a pessoa tem que ir lá buscar Deus e coisa e tal, que a solução é só ir buscar Deus nem nada. Cada um acha a sua solução. Isso aí também é outra questão muito clara para quem sofre desses tipos de distúrbios, né? Mais que você consiga buscar ajuda e auxílio, seja religioso, seja medicamentoso, que são auxílios realmente muito importantes, né? No fim das questões mesmo, no fim, é a própria pessoa que tem que se resgatar dessa situação, né? Agora, ter todo um aparato em volta, um aparato familiar, um aparato religioso, né? Um aparato especializado, isso com certeza facilita muito a saída dessa condição, tá? É, tá triste assistir um filme, fica feliz. Culpa desse celular. Pode ser. É, Aí o Yuri fala assim: é porque você acredita em algo maior ou fica com medo de ser castigado no final? A religião até ajuda, mas não sei se resolve muito. É a questão do Yuri, né? Antonella fala, é um conforto para quem acredita, né? Com certeza, Antonella, olha só, a pessoa quando ela é religiosa, e ela é bastante religiosa, o mundo é mais suportável, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, porque você tem toda uma linha de pensamento, você tem como um amparo, tem alguém que está te vigiando, tem alguém que está, né, meio que guiando suas ações, então assim, realmente diminui, e a gente pode dizer que a nível de sociedade, né, depois do declínio, a gente poderia dizer assim, da religião e da participação da religião de forma mais profunda na sociedade, né, a gente pode dizer ali pelo século XVI, XVII, na fase do humanismo, de lá para cá o ser humano tem tentado, né, substituir essa ideia de Deus por outros motivos, por outras causas, né? Porque a gente pode pensar a nível de pensamento ocidental, os gregos, eles fundaram uma forma de pensamento que era tipo assim, o universo é uma grande máquina perfeita e você faz parte dessa engrenagem do universo. Então existia um sentimento de pertencimento, né? Ou seja, o universo
ele é ordenado, ele é o cosmos, né, ordenado, o que é exatamente o contrário ao caos, e eu faço parte desse universo, eu sou uma pequena engrenagem nesse universo. Né? Essa forma de ver o mundo foi substituída depois na era cristã pela ideia de você faz parte de um grande plano, né, de uma entidade, né, divina que é Deus. Tá? Então, de certa forma, tanto na primeira forma de pensar coletivamente quanto na segunda forma de pensar coletivamente, nós tínhamos, né, um propósito que era além de nós. Tá? Agora, no século XVII para cá, a gente pode vir marcando o quê? Meio que um declínio dessa forma de pensar, né? E uma virada ideológica para o ser humano, ou seja, a ciência mostrou que o universo nem é ordenado, né? E isso junto com a queda, né, do pensamento religioso, né? A gente pode dizer que o ser humano ficou meio que sem um propósito, sem um motivo maior. Né? E isso vem levando, né, pelo menos filosoficamente falando, né, a esse caos que a gente tem hoje em dia. Eu, particularmente, ainda acho melhor, né, essa forma de pensamento materialista. Né? Eu sou muito mais. Se o mundo for só isso mesmo, que seja só isso mesmo, mas que seja verdade. Né? Mas o fato é que a nossa civilização ela tem um mal-estar. Né? Existe um mal-estar coletivo, tá? E esse mal-estar coletivo tem sido potencializado por esse capitalismo consumista, por esse capitalismo que esgota, né, as pessoas de uma forma geral, né, que traz muitos benefícios, isso é fato, mas que a nível psicológico tem adoecido, né, a população de uma forma geral. É impressionante o número de pessoas que adoecem psicologicamente. Né? Não sei se isso já não existia antes, mas as pessoas não tinham, né, como poder se preocupar com isso, que existiam outras preocupações mais urgentes, né, como, por exemplo, não morrer de fome. Né? Mas assim, o fato é de que a gente tem a humanidade está no divã, tá? E existem muitos pensadores que tentam entender o que está acontecendo de uma forma geral, tá? A Natália aqui fala que o meu irmão tinha depressão. Ele disse que quando entrou na igreja ele piorou e disse que ficou mais triste, mas depois que ele realmente conheceu Deus, ele melhorou. Meu irmão realmente é outra pessoa agora. Né? Muito legal isso que a Natália está falando, né? Porque, é claro, a gente pode pensar que são coisas diferentes, né? Deus e religião, né? Até porque a religião é uma organização humana. Né? A gente tem uma organização humana aí, existem falhas, existem todas as falhas do ser humano você pode encontrar em qualquer instituição humana, né? Inclusive na religião. Tá? Mas às vezes a própria questão da fé, que pode ser conquistada até sem a presença de uma religião propriamente dita, né? Ela tem um benefício psicológico muito importante para muita gente. Tá? Como eu estou falando, cada um acha o seu caminho. Né? Alguns acham o seu caminho pela religião, né? Outros acham o seu caminho por um suporte psicológico, né? Com auxílio medicamentoso, né? Buscam outros sentidos. Tá? Então, assim, cada um realmente acha o seu caminho. Muito legal o que a Natália levantou aqui a questão dela. Tá? Então, pessoal, voltando aqui. O Yuri fala que talvez seja porque as pessoas estejam ficando mais questionadoras e acreditando em algo que pode ser confirmado. Né? Sim, com certeza essa ideia, com certeza a ciência e a forma que a gente observou o mundo, isso contribuiu bastante para esses questionamentos e para como que eu posso dizer, esse mal-estar coletivo. Né? Vai lembrar, gente, se você pega a Europa da Idade Média, a Europa da Idade Média era um mundo bem fechadinho. Você tinha Deus, o mundo era plano, o centro do universo, né? Nós vivíamos num teatro divino, né? Em que basicamente a gente estava ali, né, jogando o jogo para que depois da morte, né, a gente pudesse seguir a vida eterna. Aí, com as descobertas científicas, a percepção de que a Terra não é o centro do universo, né, a percepção, né, de que o universo é muito maior do que a gente realmente supunha, né, basicamente a perda de força, né, da instituição igreja dentro do convívio cotidiano, isso foi levando a uns questionamentos mais profundos, né, e aí as dúvidas foram ocorrendo e em situação de dúvida você tem um pouco desse mal-estar aí sim, tá? Voltando aqui para o nosso assunto, então, pessoal,
Esse gráfico aqui é bastante interessante, porque ele mostra exatamente, né, o como, de uma forma geral, as mortes violentas estão interferindo principalmente as pessoas mais jovens. Então, se você for, por exemplo, um menino, né, de 15 a 25 anos, a chance de você morrer de forma violenta é muito maior, né, do que, por exemplo, eu, né, uma pessoa de já 40 anos, já tem uma chance muito menor, né, de se envolver nesse tipo de morte, tá? Peraí. Então, aqui são gráficos que reforçam a questão, né, da mortalidade, tá? E aí vocês podem observar que aqui, esse outro gráfico aqui, ele faz já uma distinção por gênero, né? Então, vocês podem ver que aqui são a morte entre homens, né? Ou seja, do gênero masculino, e aqui é a morte, né, entre as pessoas no total, né, no caso, homens e mulheres, e aqui é a morte, tá, por mulheres, ou seja, vocês podem observar que as mulheres se envolvem bem menos, né? A taxa de mortalidade das mulheres, é claro, aumenta ao longo dos anos, né? Porque à medida que você vai ficando mais velho, né, a chance de você morrer aumenta, tá? Mas elas só aumentam significativamente a partir dos 50 anos, que aí você já vai ter as mortes naturais, né? Agora, homens não. Olha só o nível, como que é assustador o nível de mortes entre homens jovens, né? E aí depois dos 25 anos esse número ainda é alto, mas tende a cair, né? E aí depois, a partir dos 50 anos, você já começa a ter, né, um aumento que é um aumento que a gente poderia dizer natural, né? Que é provocado pelas mortes de causas naturais, né? Então, esse gráfico aqui, mais até do que o outro, reforça aquela questão que eu falei para vocês, como que homens, né, se envolvem muito mais, né, em mortes quando jovens do que mulheres, tá? E aqui esse outro gráfico aqui, ele vai dividindo por causas, né? Então vocês podem ver que todas as causas que foram separadas nesse estudo aqui, tá? Mostram que homens morrem, né, mais do que mulheres. Tá? Então vocês podem ver acidentes de trânsito, né? Homicídio, olha só o número de homicídio. É interessante, porque quando a gente vai ver, por exemplo, homicídios de mulheres, né? Normalmente, tá? A causa de morte de mulheres, né, de forma violenta é feminicídios, ou são feminicídios, né? É impressionante, ou seja, mais para frente vocês vão ver um gráfico, né, que a cada 10 mulheres que são mortas no Brasil, né, 7 são mortas por parceiros, né? Ou seja, pessoas que elas dividiam a casa, né? Namorados, maridos. Então, assim, eu particularmente esse número me impacta muito, porque você imagina só, a maior parte das mulheres que morrem no Brasil morrem, né, nas mãos de pessoas que elas dividiam a casa, dividiam a vida, né? Então, isso é o quê? Isso é um reflexo material, físico, ou seja, palpável do que a gente chama de feminicídio, né? Há quem não goste desse termo, feminicídio, não sei o quê, não tem nada a ver. Não, mas o que é o feminicídio? É a morte de uma mulher por ela ser uma mulher, né? Ou seja, a causa é essa. Ela é uma mulher, então ela é vista como propriedade do homem, né? Ou por ciúme, ou por qualquer outra coisa. A mulher acaba sendo morta pelo seu parceiro, né? Ou seja, por uma pessoa de outro sexo. Tá? Então a gente pode observar que se ainda existe uma taxa relativamente alta, é infinitamente menor do que o homem, vocês podem ver aqui, mas ainda assim também tem aqui envolvido o homem no caso. Tá? Mas aí vocês podem ver lesões, né? Suicídios, homens também são muito mais vítimas de suicídio do que mulheres, tá? Queimaduras, quedas, acidentes de trânsito, ou seja, em todos os tipos de mortes que vocês podem imaginar, o homem acaba se envolvendo mais do que as mulheres e, no final das contas, isso acaba refletindo em uma expectativa de vida menor do que a das mulheres, tá? Beleza? Então, continuando aqui, tá? Na última aula eu cheguei a falar um pouquinho sobre taxa de fecundidade, mas aí eu não cheguei a apresentar esse gráfico, né? Não, esse gráfico não, esse mapa, tá? E o que é a taxa de fecundidade? Nascimentos por casal, né? Nascimentos por mulher, né? E aí vocês podem observar aqui que nesse mapa aqui, tá? Países africanos, principalmente da África subsaariana, ainda possuem taxas de fecundidade elevadas, se comparar a outros países. Tá? E aí vocês podem observar que se você fizer um espelho, né, de desenvolvimento econômico e social
tá? Com esse gráfico aqui que vocês podem ver, né, ele é praticamente casado. Ou seja, geralmente os países mais pobres do mundo, tá? E aí vocês podem ver aqui alguns países do Oriente Médio, né? O Afeganistão, o Paquistão, tá? Alguns países da América do Sul, tá? E principalmente países da África, você vai ter taxas de natalidade mais elevados. Tá? Por todos aqueles motivos que a gente discutiu já na nossa última aula. Já países desenvolvidos vão ter taxas de fecundidade bem inferiores, né? Ou seja, alguns países europeus, inclusive, né, e o Japão também, têm taxas de fecundidade muito, muito baixas, o que vem levando, inclusive, a um encolhimento de alguns desses países. Tá? Como vocês podem observar, o Brasil está aqui no meio do caminho, já está já em um viés de queda, tá? Ou seja, quando você já tem uma taxa de fecundidade abaixo de 2 crianças por casal, né? Isso já indica o quê? Um viés de queda da população. Tá? Então, esse é o caminho que a gente tem percorrido. O Brasil, é claro, também quando você divide por região, isso ainda fica mais acentuado, né? Ou seja, em regiões do Brasil como o Norte, né? E algumas regiões do Nordeste, você ainda tem taxas de fecundidade elevadas. Tá? Aí quando você vai analisar o Sul, o Sudeste, né? Você já tem, né, taxas de fecundidade bem inferiores, comparados inclusive a países europeus. Tá? Monstrinhos, dúvidas? Alguma dúvida aqui? Falem agora ou falem depois, não precisa ter um drama. Pode falar, Hector. Sim, sim. É parte toda de estrutura da população. Né? Todos esses assuntos aqui são os capítulos 10, 11 e 12. Vão cair sim. Tá? Outra questão aqui importante a gente definir é a questão da densidade demográfica, que eu dei uma arranhada, né, lespa, né, na semana passada também. Tá? O que é a densidade demográfica? É basicamente um cálculo em que você vai analisar a área do país, tá? Pela quantidade total da população, né? Ou seja, você pega número absoluto de pessoas, pega a área que essas pessoas ocupam e e faz um cálculo, faz uma média, né? E o nome dessa média é densidade demográfica, tá? E é interessante, por quê? Porque você pode ter um país que é populoso, ou seja, tem muita gente, mas que não é povoado. Por quê? Porque você pode ter muita gente, mas se a área desse país é grande, né, o povoamento desse país é relativamente baixo. Tá? Então, povoado ou populoso está relacionado, populoso no caso, ao número absoluto de pessoas, e povoado está relacionado, tá, à densidade demográfica. Então, um país que tem densidade demográfica elevada é um país bastante povoado. Um país que tem um número absoluto de pessoas muito grande é um país populoso. Tá? Você pode ter um país populoso e povoado? Pode. Tá? Pode ter também. Tá? E aí, por exemplo, você tem um país como, sei lá, vamos lá, Paquistão. Paquistão, um país de mais de 100 milhões de habitantes, é um país bastante populoso, tá? E tem, né, um território relativamente pequeno, tá? Então ele também é bastante povoado, tá? Agora, você pode ter um país pouco populoso, no entanto, bastante povoado. Por quê? Pega aí, por exemplo, uma Holanda da vida, que é um país ali com alguns milhões de habitantes, né? Se não me engano, 16 milhões, não sei. Depois, eu acho que tem até um gráfico aqui mostrando isso. Espera aí, deixa eu ver. Não sei se estou conseguindo ver aqui. Aqui, ó, por exemplo, Mônaco. Mônaco é um país com poucos milhares de habitantes, né? Mas como é um principado, na verdade, um principado muito pequeno, né? Aí quando você vai tirar a densidade demográfica dela é altíssima. Então, o que é? Mônaco é um país pouco populoso, porque tem poucas pessoas no número absoluto, mas muito povoado, tá? Deixa eu ver aqui. Me falaram que o que o Zé fala na aula não cai na prova. Mais ou menos, né? O que eu falo não é só o que eu falo que cai na prova, né? Essa é a questão. Aliás, é muito importante a leitura, né? Ou seja, as pessoas têm que fazer a leitura do livro didático. Tem gente que achando, não, vou assistir a aula aqui, vai ficar de boa e vai cair ali na prova tudo que vai cair, que está falando na sala de aula. Não, né? Até porque muitos desses conceitozinhos aqui, densidade demográfica, coisa e tal, eles estão bem traçados lá
né, no livro de vocês, tá? A prova vai ser presencial, Will. Vai ser sim. Eu, inclusive, na última aula, passei as datas direitinho e tá lá também na pasta do Moodle. Lá naquele itemzinho lá de observações, ele tem todas as datas direitinho, não só da nossa prova, né? Mas como também da entrega do trabalho em grupo, tá? Vai ser objetivo assim, tá? Vamos lá. Então, vocês podem observar aqui esse outro mapa que mostra, né, a densidade populacional, tá, pelo globo. E aí é importante a gente entender que em nenhum país do mundo a população se distribui de forma igualitária. Você sempre vai ter regiões mais densas e regiões menos densas. Em alguns lugares, você vai ter até o que a gente chama de vazios ou desertos demográficos. Tá? Por exemplo, a Amazônia brasileira, vocês podem observar aqui, a Amazônia como um todo, né, é um deserto demográfico. Por quê? Porque tem uma densidade demográfica muito baixa, tá? Em alguns casos, abaixo de uma pessoa por quilômetro quadrado, tá? No entanto, você tem outras regiões, tá? Como, por exemplo, o Sudeste brasileiro, que tem uma taxa elevada de densidade demográfica, tá? E, geralmente, a população se distribui em um país por fatores econômicos, fatores físicos, né? Vocês podem observar que tanto a Amazônia aqui, quanto, por exemplo, essa região da África, que seria o deserto do Saara, são aqui também, vocês podem observar, né? Toda essa região da Sibéria, Vladivostok, são regiões que naturalmente dificultam muito a ocupação humana. Né? Ou são regiões muito quentes, ou são regiões de difícil acesso, ou são regiões muito frias, né? E aí você vai ter uma certa densidade demográfica muito baixa. Tá? Agora, não é só isso, não são só questões físicas que interferem, né, na ocupação humana, também tem fatores históricos. Então, por exemplo, o Brasil tem uma densidade demográfica relativamente alta nas costas, né, ou seja, no litoral. Por quê? Isso porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal em si, quando você analisa o território de Portugal, você também observa esse padrão, ou seja, os portugueses, mesmo sendo um país bem pequeno, né, boa parte da população portuguesa mora no litoral, né, e também, historicamente falando, o Brasil sempre teve o quê? Um papel, né, de exportador, agrário exportador, ou seja, ele exportava os seus recursos naturais, né, para outras regiões do mundo. Então, isso sempre fez se concentrar no Brasil boa parte da população no litoral. Tá? Então, vários pequenos fatores acabam contribuindo para esse tipo de dispersão. Você pode ver um outro bom exemplo é os Estados Unidos, que tem uma ocupação, tá? Principalmente litorânea também, né? Ou seja, tanto na costa leste quanto na costa oeste, você vai ter densidades demográficas elevadas, tá? A região aqui, a meiuca dos Estados Unidos, né? É o interior, né? Você vai ter, né, uma densidade relativamente menor, tá? E também por causa de quê? De dificuldades, tá? De ocupação. Essa região aqui, por exemplo, é uma região de deserto, né? A barreira do inferno, que eles chamam lá. Então é também uma região muito difícil de se ocupar. Essa outra região aqui, você vai ter principalmente produção agrária, né? Então você vai ter os cinturões de produção americanos, né? Agora, a costa leste é a região onde originalmente os americanos, né, ocuparam, né, o território, isso ainda quando eles eram colônias, e a costa oeste, você vai ter o quê? Você vai ter uma ocupação posterior, já no século XX, né? E é onde vai se instalar também, principalmente as indústrias de alta tecnologia, tá? Então isso acabou atraindo uma quantidade considerável de migrantes ao longo do século XX. Então hoje em dia você pode dividir a população americana pelas costas, né? Costa leste e costa oeste, ok? O Hector, as aulas presenciais, a ideia das aulas presenciais eram, né? Inclusive eu tinha programado três, né? Mas só que por fatores, né, externos, eu não pude ir, a outra, vocês que não foram muitos, né? Então, tipo assim, a gente está meio que diminuindo mesmo a nossa carga, tá? Mas assim, a ideia é de que ano que vem isso, né, não vai acabar. Isso aí, todas as aulas serão presenciais no ano que vem, né? A partir de março, tá? Vamos lá, pessoal.
Aqui, né, é um mapa em que você está distorcendo, né, e reforçando o quê? A característica, né, da população. Quando você estabelece o tamanho do país, né, como característica da população, ou seja, você coloca a característica da população, né, para reforçar, né, essa característica, vocês podem observar, de certa forma, o quê? Vocês podem observar que alguns países asiáticos, principalmente a China e a Índia, acabam se destacando, né, já que são os países mais populosos do mundo. Tá? Você tem aqui a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Hoje é o segundo. Isso, William, no próximo ano letivo, tá? Não estou falando ano que vem, não. No próximo ano letivo, a partir de março, né? Exatamente. E aqui você tem a China, que é o país mais populoso do mundo, tá? Mas se você for pensar em povoamento, em densidade demográfica, tá? A Índia tem uma densidade demográfica maior do que a China. Por quê? Porque o território indiano é menor do que o território chinês. Tá? Agora, em nível de população, número absoluto da população, a Índia deve superar a China também nos próximos anos, até porque o crescimento vegetativo na Índia é bem maior do que o crescimento vegetativo na China. Tá? Então, aqui essa é uma tabela que mostra, tá, o que eu falei para vocês sobre a questão da diferença, né, de população de países populosos para países povoados. Né? Vocês podem observar aqui em relação a populoso, ou seja, números absolutos de pessoas. Né? A China ainda é o país mais populoso do mundo, tem mais de 1 bilhão. Né? Esse número está até um pouco defasado, já são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Você tem a Índia. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Tá? Vocês veem que esse número está bem defasado, né? Porque aqui está contando 169, nós já somos 220 milhões. Né? Se eu não me engano, esse gráfico aqui é do início do século XXI. Tá? Essa tabela aqui. E quando a gente fala, mas o Brasil ainda é o quinto país mais populoso do mundo, tá? Mas quando a gente vai falar sobre povoado, tá? Aí se destacam países que têm relativamente territórios menores, né? Mônaco, Singapura, Bermudas, Malta, né? Bahrein, Barbados, Taiwan, que são países que têm o quê? Tem uma área bem menor, e aí quando você vai analisar o número de pessoas pela área, ficam com essa densidade demográfica alta, né? Mônaco, 16 mil pessoas por quilômetro quadrado, tá? Mônaco, eu acho que vocês devem já ter conhecido. Quem já viu, né, essa parte de corrida de Fórmula 1, né? Normalmente a corrida de Mônaco é aquela corrida que o pessoal faz ali na cidade. Basicamente, a pista da corrida de Mônaco passa pelo Principado inteiro, né? O Principado inteiro é um pequeno território autônomo, né? Apesar de falar principalmente francês, de usar, né, o euro e coisa e tal, né? Ele tem autonomia política, né? Então é considerado um país. Tá? O Felipe está perguntando se eu faço, se eu fiz a chamada. Não, ô Felipe, ainda não fiz a chamada, não. Finalzinho da aula, daqui a pouquinho, tá bom? Aí eu, na verdade, eu puxo aqui a chamada pelo. Eu puxo aqui por um aplicativo que eu tenho, por uma extensão aqui do Google, tá? Monstrinhos, dúvidas até agora? Povoado, populoso, tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Matheus falou, tá tranquilo, tranquilo, ok. Beleza. Assim, eu peço desculpas por estar correndo aqui, né? É porque é um conteúdo relativamente grande mesmo, né? E aí, essa é uma outra questão que tem que sempre reforçar com vocês, tá? Pela opção dos ciclos, que foi uma opção de conjuntura, de situação lá, né? Da pandemia e coisa e tal, a gente acaba encurtando a disciplina em poucas semanas. E o conteúdo é muito extenso, tá? E eu tenho certeza que, assim como, né, ocorre em geografia, ocorre em todos os outros conteúdos, né? Então, em todas as outras disciplinas. Então, é importante que vocês não, assim, a minha preocupação é que eu acho que, principalmente no primeiro ano, os alunos entenderam melhor isso, né? Olha, tem a aula, tem a atividade síncrona e coisa e tal, né?
e mas a atividade síncrona é muito pouco e vocês têm que correr atrás no material, vocês têm que correr atrás na leitura e coisa e tal. Beleza. Só que o ser humano tende a meio que sempre buscar o menos esforço, né? O menor esforço possível, né? Essa é o intuito de todo ser humano. E não está errado. Só que aqui, a nível de escola, acaba ocorrendo um prejuízo muito grande. Então, muitos alunos estão meio que tipo assim, vou só assistir a atividade síncrona, beleza, e eu depois vou lá e olho uma atividade presencial quando tiver, show, né? E depois eu faço o fórum, faço o trabalhinho e passo, né? Claro, vai passar? Vai passar, né? Mas está havendo um prejuízo muito grande em relação ao conteúdo, assimilação do conteúdo, né? Então eu, por exemplo, comecei a fazer esses testes presenciais para exatamente já ir cobrando um pouco mais de vocês, tá? Assim, mas invariavelmente vocês vão precisar fazer a parte de vocês, tá? Tem que ir lá no Moodle, tem que fazer a leitura do livro didático e me preocupa muito que ninguém trouxe uma dúvida do livro didático. Ninguém. Tipo assim, professor, eu estava lendo isso aqui, não entendi isso aqui, né? Até agora ninguém fez isso, né? Então eu só posso partir de dois princípios: ou de que todo mundo está entendendo tudo que está lendo lá, das coisas que estão lá no Moodle, ou de que ninguém está acessando as coisas lá, né? Então fica aí a dica: é importante vocês fazerem essa busca aí, tá? Mas não caiu, você falou uma coisa e na prova caiu outra. Claro, porque não era só o que eu estava falando na sala de aula que vai cair na prova. É basicamente o que eu estou falando na sala de aula, mais o que está no livro e mais o que eu coloquei na pasta do Moodle. Assim vai ser com a minha prova e assim também é com o vestibular. Eu não combino com o pessoal que faz o vestibular de só cair o que eu estou falando, né? Então tem que ter esse entendimento. Que quando a gente pensou a disciplina, digo eu pensei a disciplina, eu pensei, né, o aluno fechando todo o conteúdo com as aulas, com as atividades presenciais e com o material que está lá, tá? Então é importante, fica a dica aí, tá? Ele leu todos, o Hector falou que leu o capítulo 11, capítulo são 60 páginas, é bastante página, né? Essa é outra questão também que a gente tem que entender. É, é um período muito curto, 12 semanas para a gente trabalhar uma disciplina que seria trabalhada em 50 semanas, né? Em 40 semanas, né? Então acaba concentrando mesmo e exige ainda mais do aluno, né, um esforço maior, né, nesse estudo para além desse momento que a gente está tendo aqui agora, né? Ou seja, não mais que eu tente, né? E muitas vezes sacrifique a interação com vocês para poder trabalhar o maior número de conteúdo possível, porque quando a gente está numa aula normal, estou numa aula normal, num ano letivo normal, né? Eu falo, pergunto para vocês, deixo vocês falarem, né? Por quê? Porque aí você tem tempo para ir trabalhando a bagaça toda. Aqui não tem. Então eu opto pelo quê? Por ficar falando aqui para apresentar os conteúdos. Mesmo assim, falta tempo o suficiente, né? Então requer que vocês façam esse estudo. Professor, mas por que fizeram o negócio de ciclo? Fizemos o negócio de ciclo exatamente para vocês poderem ter tempo de estudar esse conteúdo, né? 60 páginas. Eu não ia colocar vocês para estudar em 2 semanas 60 páginas, se a gente estivesse num período normal. Mas como estamos num período curto, vocês têm que ter 60 páginas. E aí o que foi pensado a nível de escola, né? Então vamos reduzir o número de disciplinas para que o cara possa ter mais tempo para se concentrar naquela disciplina, né? Então é por isso que a gente dividiu a parada em ciclos, né? Vocês têm, se eu não me engano, 4 ou 5 disciplinas, né? Para poder dividir melhor o tempo de vocês. Mas graças a Deus, né? Querendo ou não, com Covid ou sem Covid, essa realidade está mudando, né? Em março a gente já vai começar o ano letivo de forma normal já mesmo, né? O Hector leu em 2 dias. Não, eu penso o seguinte: são 60 páginas, mas não é 60 páginas, né? Tem um monte de figura, tem um monte de coisa lá, né? Dá para ler, né, em poucos dias esse material, sim. Pode falar, William. Pode falar, levantou a mão. Não?
Beleza, pessoal. Então, continuando aqui. Ah, levantou a mão sem querer. Tranquilo. Então, pessoal, olha só. Outra parte muito importante desse conteúdo aqui que a gente está estudando, parte de populações, são o que a gente chama de teorias populacionais. O que são as teorias populacionais? Elas são um conjunto de processos científicos, de teorias científicas que tentam entender, né, como que uma população cresce. E não só o como uma população cresce, mas também quais são as consequências do crescimento dessa população. Tá? A gente pode dizer que quem inaugurou essa parte de teorias de populações foi um inglês chamado, né, Malthus. Tá? Malthus ele viveu ali entre o século 18, 19, né? Então ele viveu numa Inglaterra do auge da Revolução Industrial, tá? Uma Inglaterra que também estava vivendo o auge do que a gente chama de explosão demográfica, né? Isso, inclusive, eu cheguei a falar lá na aula presencial, que eu vou repetir daqui, né, eu vou repetir aqui rapidamente também, mas o que eu já posso adiantar para vocês é de que a nível de desenvolvimento econômico de um país, o crescimento vegetativo vai mudando, né? E vai se comportando de formas diferentes. Então, nós podemos, inclusive, traçar momentos do crescimento, né? Como eu falei para vocês lá naquele gráfico do crescimento vegetativo do Brasil, num primeiro momento, em 1900, o Brasil tinha taxas muito elevadas, então a população estava relativamente estável, né? Porque nascia muita gente, mas as pessoas morriam muito jovens. Depois, quando a taxa de mortalidade caiu e a taxa de natalidade continuava alta, o Brasil passou, então, desse primeiro momento em que a população estava estável para um momento de explosão demográfica. Né? Depois o Brasil evoluiu para um terceiro momento, que a gente chama de bônus demográfico, e a tendência é o Brasil chegar a um quarto momento, né, que é a implosão demográfica, que alguns países europeus já vivem essa realidade. O fato é de que a Inglaterra, hoje, século XXI, ela vive lá no quarto momento. Ou seja, a Inglaterra é um país em que a população está encolhendo. Tá? No entanto, no século XVIII, no auge da Revolução Industrial, a Inglaterra vivia o seu momento de explosão demográfica. Né? E isso, entrelaçada a um capitalismo totalmente de livre concorrência, né? A gente poderia dizer assim, um capitalismo totalmente liberal, bem selvagem mesmo, a gente poderia dizer assim, criou uma sociedade que era muito rica. A Inglaterra era uma sociedade muito rica, mas também muito desigual. Então, você tinha, por exemplo, em Londres, né, de um lado, pessoas extremamente ricas, tá? Um império muito rico, no entanto, um mar de miseráveis. Então, por exemplo, na virada do século XVIII para o século XIX, a Inglaterra tinha quase 1 milhão de indigentes. 1 milhão de indigentes, isso num país que tinha 12 milhões de pessoas. Né? Então, 12 milhões de pessoas, né? Quase 10% da população vivia em situação de indigência total. Né? E isso, né, chamou muita atenção de pesquisadores, os primeiros pesquisadores sociais, a gente pode dizer assim, ainda não são sociólogos, né? Mas começa a haver uma preocupação pela questão da estrutura da sociedade. Né? Então, Malthus, ao ver aquela realidade, ao ver aquela situação, ele começa a traçar o seu plano, ele começa a traçar a sua teoria, né? A sua teoria para o crescimento populacional. Tá? Então, ele percebeu o quê? Para ele, a população estava crescendo num ritmo muito acelerado. Né? E ele via com muito maus olhos esse crescimento exagerado. Por quê? Porque ele podia pensar, né, de que em um determinado momento poderia haver uma falta de recursos para, né, aquela população que estava crescendo de forma exagerada. Né? Peraí. Peraí um minutinho, deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Hector, presencial só se tiver tranquilos casos de Covid, eu acho. Né? Ô Hector, assim, eu acho, só voltando aqui ao que o Hector está falando, né, que ele fala assim, ó, presencial só se tiver tranquilo os casos de Covid. Né? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, que o retorno presencial é inevitável. Né? Ou seja, a gente vai voltar presencialmente.
tá? Isso já é meio que um martelo batido já, até dentro do próprio campus e coisa e tal. O que vai acontecer é que a gente realmente vai ter que aprender a lidar com o Covid no nosso cotidiano, né? Ou seja, então é bem provável que alunos peguem, né? É bem provável que professores peguem, né? Então o que vai acontecer? A gente ainda vai ter um momento de transição aí em que algumas pessoas vão ter que faltar por alguns dias, né? Alguns servidores vão ter que faltar por alguns dias, né? Mas o fato é de que a aula presencial, ela é meio que já martelo batido. Eu, pelo menos, tomo como base, assim, como já escolha feita, né? É claro, vai requerer algumas adaptações, como a gente fez agora, né? Na semana passada, como alguns alunos não puderam ir por causa de Covid. Já está acontecendo. Alguns professores não foram por causa de Covid. Eu mesmo estava com alguns sintomas e não fui. Então, tipo assim, a gente vai ter que ter, né, essa percepção. Mas agora, a partir de março, aula presencial, com certeza, tá? Então, voltando aqui para o assunto. Malthus, ele foi um naturalista, ele era um cientista da sua época. Então, o que era um cientista do século XVIII? Um cara que estudava várias áreas. Né? Então, ele, lá nos estudos naturalistas dele, ele percebia que na natureza, toda vez que uma população, né, ela sofria um crescimento exagerado, sem nenhum tipo de controle natural, né, essa população acabava, né, sofrendo com a ausência de recursos. Então ele, né, transpôs essa percepção para o homem, para o ser humano. E é claro, naquele século, naquela época, também era muito comum haver um entendimento de que existiam pessoas inferiores e pessoas superiores, né? Então, para ele, por exemplo, os pobres, né, eram pessoas que estavam jogadas a seus instintos animais. Então, eles deveriam meio que se comportar como animais. Então, eles iriam se multiplicar a rodo, né? E meio que cabia aos lords, né, às pessoas da alta sociedade, que de certa forma eram intelectuais, pessoas mais esclarecidas, fazer esse controle, né, da população, porque poderia dar um ruim em algum momento, né? Outra coisa que ele fundamentou a sua teoria, e aí é sempre bom lembrar que ali no século XIX a metodologia científica estava ainda engatinhando, né? Uma das coisas, então, por exemplo, que era muito usado para dar fundamento a um conhecimento científico era a matemática. Né? Então, se você não enfiasse nenhuma ferramenta matemática na sua teoria, ela não seria aceita como uma teoria científica. Né? Então, Malthus, por exemplo, ele vai utilizar uma ferramenta, né, que é o PG e o PA, né? Ou seja, ele vai destrinchar a sua teoria dizendo que a população, principalmente os pobres, as pessoas inferiores, que, como ele dizia, né, elas iriam, por causa dos seus instintos naturais, né, crescer em PG, ou seja, em progressão geométrica. E a produção de alimentos, né, mais com que tivesse tecnologias e melhorias no arado e coisa e tal, ela iria crescer numa progressão aritmética. Então, a progressão geométrica ela vai muito mais rápida do que a progressão aritmética. Então, para ele, né, na sua previsão teórica, em um determinado momento, a população iria sofrer com uma grave crise, né, de recursos. Tá? Eu não preciso dizer para vocês que a teoria de Malthus ela está no fundamento equivocada. Né? Ela está bastante equivocada, até mesmo no uso da progressão geométrica. Né? Se Malthus estivesse correto, hoje a população da Terra teria 200 bilhões de pessoas, ao invés das 7 bilhões. Então eu não preciso dizer que Malthus estava errado. Outra coisa também que Malthus, aí ele não tinha como adivinhar, é de que a produção de alimentos daria um salto, né, ali no século XIX para o século XX. Né? Então a gente tem a Revolução Verde, dos agrotóxicos, né? a própria questão dos transgênicos, que aumentou a produção de alimentos de forma assustadora,
tanto que hoje nós produzimos muito mais alimento do que existe de pessoas aqui na Terra. Ou seja, se pessoas passam fome, não é por falta de alimento. Produzimos alimentos para quase 9 bilhões de pessoas. Tá? Mas a teoria malthusiana é uma daquelas teorias que, até por ser lógicas, né, elas se mantiveram até na consciência coletiva. Né? É muito comum, e foi muito comum, né? Por exemplo, agora, alguns anos atrás, quando a Terra atingiu 7 bilhões de pessoas, a gente vê reportagens, né, requentando a teoria malthusiana, falando sobre a questão da superpopulação e da ausência de recursos. Né? Então, isso por quê? Porque a teoria malthusiana ela colou na consciência coletiva, né? Houve momentos de requentamento dessa teoria, né? Então, por exemplo, aqui dessas 4 que vocês podem ver, né? Tem o neomalthusianismo, tem o ecomalthusianismo, que são todas vertentes do malthusianismo, que explicam o quê? Explicam a crise de recursos, né? Por causa dos pobres que estão consumindo esses recursos. É interessante, porque aqui vale lembrar o seguinte: para Malthus, era fundamental que o Estado ou, né, o governo, de uma forma geral, controlasse, de alguma forma, o crescimento da população. Então, ele via até assim como coisas, como fatos naturais, por exemplo, as guerras, as grandes epidemias, que eles serviam como mecanismos de controle do crescimento populacional. Né? Então, assim, claro, hoje em dia as pessoas poderiam dizer assim: Malthus não era politicamente correto, né? Não, sim, porque naquela época era comum realmente você ter essa distinção entre pessoas superiores e pessoas inferiores, tá? Agora, o que acontece é o seguinte: a teoria não se mostrou verdadeira, ela não se mostrou correta, né? Por quê? Porque, na verdade, você vai ter depois essa explosão demográfica na Inglaterra, ela vai ter um momento que ela vai arrefecer esse crescimento populacional, e depois na Inglaterra, inclusive, que era o palco que ele estava analisando naquele momento, inclusive a Inglaterra começou a ter uma queda na taxa, né, de população. Né? Hoje, o problema na Inglaterra não é a superpopulação, muito pelo contrário, é o envelhecimento da população. Né? Então, se Malthus nascesse hoje, ou se Malthus estivesse vivo hoje, ele veria uma realidade completamente diferente do que ele viu na Inglaterra de 2 séculos atrás. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim: pô, professor, mas 7 bilhões de pessoas é muita gente mesmo, né? Isso aí pode causar algum problema. Não tem um fundo de verdade nisso aí, não? Olha, 7 bilhões de pessoas é muita gente mesmo. Mas pior do que esse número absoluto de pessoas é a questão do fundamento da nossa civilização. Ou seja, a nossa civilização, a economia, né, da nossa civilização hoje está pautada no consumo. Né? Então, o que acontece? Quanto mais pessoas têm acesso a consumo, mais nós esgotamos os recursos naturais. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, ter muita gente faz mal para a natureza? Faz. Mas ter muita gente rica ou ter gente com acesso a consumo é pior ainda. Para vocês terem uma ideia, né, uma criança americana, uma criança que nasce nos Estados Unidos hoje, em média, ao longo dos 10 primeiros anos de vida, ela vai consumir mais recursos naturais do que 54 crianças na África subsaariana. Então vejam vocês, não é só uma questão de crescimento populacional, é uma questão de consumo de recursos. Né? Para a Terra, hoje, é pior uma criança nascer nos Estados Unidos do que 54 crianças na África subsaariana, porque o nível de consumo dos Estados Unidos é muito maior do que em países da África subsaariana. Tá? Então, assim, mais do que um número absoluto de pessoas, hoje o que realmente impacta nos recursos naturais é o acesso ao consumo. Tá? Então é por isso que, por exemplo, algumas teorias neomalthusianas ou a teoria ecomalthusiana, elas podem ser vistas como teorias até preconceituosas. Por quê? Assim como Malthus, que via a culpa dos desgastes dos recursos nos pobres, né? A teoria malthusiana ela fala o quê? Olha, o problema
é que o crescimento populacional vai levar ao esgotamento de recursos. Aí você olha, beleza, quais países têm crescimento populacional maior? Os países pobres. Aí você então subentende que quem é que está consumindo os recursos? Os países pobres. Mas na verdade, quando você vai analisar, países ricos consomem muito mais recursos naturais do que os países pobres. Né? Então, a teoria neomalthusiana ela peca nisso, em culpar os pobres, né, pela questão da crise de recursos e ignorar que, na verdade, quem está consumindo mais recursos são a população dos países ricos. A mesma lógica vai para o ecomalthusianismo, que vê com muito maus olhos o consumo de recursos naturais em países pobres, né? Vem Brasil, né? Países da África subsaariana ali, né? Consumindo recursos, destruindo floresta, e vê, olha só, eles estão destruindo o meio ambiente, não pode destruir o meio ambiente, papapá, papapá. Só que aí chega, né, a hora de você cobrar dos países ricos, né, o lado deles na destruição do ecossistema, e não existe não existe a mesma cobrança. Não, porque, por exemplo, na Europa já se desgastou todos os recursos naturais, as florestas já foram destruídas e coisa e tal. Então, temos que tomar muito cuidado com os discursos, tá? Principalmente com essas teorias. Tá? A última teoria que tem aqui é a teoria reformista. Tá? Essa teoria ela é interessante por quê? Porque ela subverte a ideia de Malthus de que a culpa do desgaste dos recursos são dos pobres. Né? Enquanto para Malthus os pobres deveriam ser controlados na taxa de natalidade, né? A teoria reformista diz que o problema não são os pobres, e sim a pobreza. Elimine a pobreza. Ao eliminar a pobreza, você vai resolver o problema da superpopulação. Por quê? Porque as pessoas com acesso a recursos, né, com acesso a conhecimento, elas por si só irão diminuir as suas taxas de natalidade, elas por si só, né, vão escolher ter menos filhos. Tá? Então, hoje, a gente pode dizer que, de certa forma, a teoria malthusiana, a teoria reformista, ela ganha, né, reforço na realidade, porque a gente pode ver na realidade, tá, que em países, mesmo países desenvolvidos que nunca tiveram nenhum tipo de controle de natalidade, acabaram diminuindo as suas taxas, né? Por quê? Porque as pessoas por si só escolheram ter menos filhos. Espera aí, deixa eu ler aqui, pessoal, olha só. Primeiro, o Felipe está falando que tem um compromisso às 5 horas. Né? A nossa aula está terminando, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa aula, eu vou puxar a chamada, só um minutinho, tá? A nossa aula vai até 5 horas mesmo, tá? Mas deixa eu fazer só uma leitura aqui. Eu vi que quando estabilizar e pegar uma média de... O Yuri falando, né? Eu vi que quando estabilizar e pegar uma média de casos e mortes, então vai ser tratado como endemia. Acho que esse é o nome, né? Endemia, né? Sim, uma epidemia. Epidemia, ou seja, quando ela é localizada. Tipo a gripe, que mata todo ano, mas que não precisa fazer quarentena nem nada. O Yuri está falando sobre a questão do Covid. Assim, são questões bem pontuais. É bem provável que o Covid ele realmente fique aí, o vírus não vai desaparecer, tá? Mas quando os números caírem, e é bem provável, alguns cientistas realmente acreditam que a Ômicron, né, ela vai gerar essa quarta onda, né? E seria tipo a última grande onda do Covid, né? Então, a partir daqui, a gente vai ter casos concentrados de Covid se desenvolvendo em algumas regiões do globo, né? Mas, assim, toda a nossa realidade vai ser meio que voltar a uma normalidade, tá? Agora, aprender a conviver com o Covid vai ser uma realidade que a gente vai ter que ainda desenvolver ao longo dos próximos anos. Isso é fato, tá? Mas a nível prático para a gente, né? Março a gente volta, né? Com o normal, e aí aquela questão, se houver um surto em Pádua, houver um surto no IFE, aí a gente talvez pare um dia, uma semana, né? 10 dias, que é o que o pessoal diz, né? Para poder você ter o isolamento, e aí depois volta. Mas, assim, a princípio, não tem assim, outra coisa que não um retorno presencial, tá, pessoal? É... Aí só isso mesmo, né? Pera aí só, Felipe, que eu vou fazer a chamada aqui rapidinho. Um minutinho.
para você também ter a sua presença aqui garantida. Puxou aqui já a presença, tá? Então, ó, Felipe, se precisar ir, pode ir, tá? Eu só vou encerrar aqui o assunto com vocês hoje. Pessoal, então, essas são as teorias populacionais. É claro, eu arranhei as teorias aqui, né? Nesse momento. Então, é importantíssimo que vocês façam a leitura dessas teorias populacionais no livro didático, para caso que vocês tenham algum tipo de caso vocês tenham algum tipo de dúvida, tá? Vocês podem na próxima aula tirar comigo, tá? Ou seja, na próxima sexta-feira a gente vai vir aqui, vai encerrar esse assunto de população, tá? Nossa próxima aula é a última aula de populações, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões de transição demográfica. Eu vou apresentar para vocês alguns gráficos de pirâmide etária, tá? E depois vou falar um pouquinho sobre migração. Agora, são todos assuntos muito, muito complexos, que se a gente estivesse num ano normal, a gente levaria o trimestre inteiro para falar, tá? Ou seja, o trimestre inteiro a gente falaria sobre isso aí, tá? Exatamente isso, Hector. Pirâmide que não é mais pirâmide, né? Principalmente no caso do Brasil, está muito mais parecido com uma árvore de Natal do que uma pirâmide. Mas assim, eu cheguei a falar um pouquinho na quarta-feira. Quem estava na sala de aula quarta-feira, eu falei, desenhei a pirâmide, mostrei um pouquinho dos momentos, né? Falei principalmente sobre o primeiro e o segundo momento, tá? Aí então, na semana que vem, eu vou voltar a esse assunto e falar um pouquinho sobre os 4 momentos e migrações. É basicamente o que a gente vai falar. E aí eu encerro essa parte, né, de populações para a gente ir para o nosso testezinho lá no dia 20. Deixa eu ver qual é o dia que vai ser, peraí. No dia 23. No dia 23 a gente vai fazer a nossa provazinha, tá? Sempre lembrando e reforçando aqui que dia 25 é a data limite para a entrega do trabalho em grupo, tá? Aqui estão os conteúdos, os temas do trabalho em grupo, né? Professor, mas calma, calma. Os temas estão lá também no Moodle, na pasta do Moodle, lá naquela parte de avisos, tá? Também estão os temas lá para vocês escolherem direitinho e montarem, né, ou o vídeo ou o áudio de vocês. Eu também lá estou explicando, tem um texto também explicando qual é o formato que eu quero que vocês entreguem, coisa e tal. Ou seja, nada diferente do que vocês fizeram no ano passado, tá? O pessoal quer saber a nota, né? Olha, eu entreguei as provas para quem estava na semana passada. Na verdade, eu deixei os testes até no IFE, né? Na verdade, acho que deixei até na sala dos professores lá no IFE. Mas assim, eu vou ver se eu encaminho, deixo lá no Moodle. É porque, na verdade, eu deixo as notas todas no final do ciclo, né? Aí eu apresento para vocês lá as médias, bonitinho, todas as notas, né? E aí eu não gostaria muito de ficar dando nota adiantado para a pessoa começar a fazer aqueles cálculozinhos, assim, já passei, não passei, papapá, né? Realmente eu falo muito papapá mesmo. Então, tipo assim, vou pensar se eu vou deixar as notas lá no Moodle. Ainda tô pensando, mas qualquer coisa eu aviso para vocês, tá bom? Beleza. Mostrei o pessoal, o Ítalo aí tá falando até que o Hector aí tirou a nota aí, né? Mas eu realmente não sei. Galera, valeu, foi bom estar com vocês hoje, foi muito legal, tá? E aí semana que vem a gente encerra essa parte de populações, beleza? Sextou para vocês, sextou para mim e até semana que vem.